Oi, pessoal! Boa noite! Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre foco, né? Sobre como ter constância. E para isso, né, eu até deixei uma caixinha, né, umas enquetes para vocês responderem, para a gente poder entender um pouquinho ali, né, quais são as principais dificuldades, para a gente conseguir bolar estratégias aqui juntos para ajudar vocês nesse processo, né? Afinal de contas, se tem algum momento do nosso dia que a gente não consegue manter o controle, a gente tem dificuldades em manter o equilíbrio ali, isso aí vai atrapalhar no processo de perda de peso, né? Afinal de contas, se você não tem controle, fica fazendo escolhas inadequadas, não faz as combinações inteligentes dos alimentos, ou muitas vezes acaba comendo mais do que deveria, isso aí no final do dia, né? No final dos dias, dos meses, dos anos, vira essa gordurinha localizada aí, né? Que às vezes você tá lutando para conseguir combater. Bom, então aqui, todos os dias a gente está falando de assuntos referentes, né, à perda de peso, à gordura localizada aí. Então todo dia eu trago um assunto aí diferente para ajudar vocês nesse processo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse foco, né, essa dificuldade que as pessoas têm em alguns momentos do dia de manter o controle, né, e conseguir aí ter sucesso nesse processo. Bom, gente, nessa questão do foco, a gente tem três principais pontos que às vezes estão atrapalhando. Eu vou até abrir depois umas perguntas aqui da caixinha para ver, né, o que foi que o pessoal comentou. Mas os principais fome. Então, se você é aquela pessoa que tem fome o tempo inteiro, né, ou em alguns períodos específicos do dia mesmo. Então, por exemplo, se você acorda às vezes com muita fome, isso aí pode te atrapalhar a conseguir ter controle. Você pode acabar comendo ali para se sentir empantufado ou ficar beliscando muito ao longo do dia, né? Se chega, por exemplo, período da noite, você come muito, chega com muita fome e você come muito, isso vai atrapalhar totalmente na perda de peso, principalmente da gordurinha localizada. Porque afinal de contas, né, nós também temos que comer de acordo com os horários específicos ali do dia. Porque se chega à noite, você é aquela pessoa que come ali um hamburgão e isso se repete, né, constantemente, todos os dias, isso aí vai estar sendo um tiro do pé no seu emagrecimento. Mesmo você ao longo do dia mantendo-se plena, totalmente plena, mas se todo dia, das 10 horas da noite, você come um hamburgão, isso aí pode estar dificultando sim você perder peso, principalmente a gordura localizada, né? Então, essa fome ao longo do dia ou em alguns horários específicos é um fator que sim atrapalha muito as pessoas que querem aí ter essa perda de peso. Preguiça, desânimo, ou seja, se sentir desmotivada, desanimada com esse processo, né? É muito comum isso acontecer. Então, às vezes a gente inicia todo empolgado, igual agora, né? Virada do ano, a gente já inicia todo empolgado para esse processo, mas um dia ou outro, né? A gente vai se sentir desanimado, vai bater uma preguiça, vai bater o cansaço. E quando isso acontece, se a gente às vezes ali extrapolar, né, ou se deixar levar por isso, a gente acaba desistindo, desanimando completamente desse processo de perda de peso e, consequentemente, muitas vezes ali a gente deixa de lado ou até reganha peso novamente, tá? Então é um outro alerta que a gente, né, tem que se atentar aí, que pode ser um empecilho para isso. E questões de horários, né, também, horários, rotinas, porque tem pessoas que elas têm muita dificuldade com isso. Então, se é aquela pessoa que vive na correria, vive, né, naquela rotina louca, provavelmente ela pode ter dificuldades também em manter o foco, em manter a constância, pode chegar algum momento ali que vai ser difícil para ela. Então, resumidamente aqui, né, para vocês que tem dificuldade em algum momento da semana ou do dia ali, em algum momento específico, vocês sentem dificuldade, né? Sentem que é mais difícil manter o controle, pode ser por um desses três motivos aqui. Ou a fome ali, ou questões de horário, agenda louca ali,
ou preguiça, por desânimo, né? Se sentir desmotivado. Então, esses são 3 fatores principais que acontecem. Se você tem por mais um motivo, né? Se chega algum momento aí do seu dia específico e acontece outra coisa que faz você desistir e não fazer o que é preciso, comenta aqui pra mim poder tentar ajudar vocês. Eu vou abrir aqui as perguntas, né, que eu deixei. Teve algumas respostas aqui, eu vou olhar aqui e responder elas aqui, né, porque quem sabe vai ser o que tá te atrapalhando também. Então, para vocês terem uma noção, né, de quais estratégias a gente pode utilizar. E caso você tenha alguma outra, né, aí você pode mandar aqui, né, para a Nutri tentar te ajudar um pouquinho mais aí, tá? Então, a primeira que eu tenho aqui é essa aqui, ó. Tem dias que dá muita fome, né? O que eu falei, né? Que a fome geralmente é algo que atrapalha muito. E acaba comendo além. E diz que a vontade de doce é mais forte. Então, o que a gente faz nesses casos aqui? No dia que você tem muita fome e às vezes o dia que o desejo maior é por doce, né? Você fica doido para comer um doce. O que a gente pode fazer nesses casos para você controlar isso aqui, para que isso não atrapalhe, né, esse processo de perda de peso? Então, vamos lá. Primeiro ponto, gente, eu sempre gosto da gente analisar mais a fundo para ver o que pode estar acontecendo. Então, geralmente, uma pessoa que tem muita fome, ela pode ter 2 fatores acontecendo aqui. Primeiro fator, ou ela está comendo muito abaixo do que realmente ela precisa, e esse muito abaixo pode ser em calorias ou em carboidratos, principalmente, tá? E é muito comum isso acontecer em pessoas que estão buscando um processo de perda de peso, principalmente daquela gordurinha localizada, porque às vezes a pessoa entra naquele seguinte efeito, né? Que é o quê? Pensar que cada vez mais tem que reduzir o que está comendo se quer ter resultados positivos. Então, nesse caso aqui, dessa perguntinha que eu deixei aqui, que tá aqui, então a gente pode ter esse fator aí da fome, que pode ser que ela está comendo um pouco abaixo do que realmente ela precisa, e isso vai descompensar, vai gerar mais fome, porque o seu corpo, né, ele precisa de nutrientes, ele precisa de energia, ele precisa de calorias. Então, se você come muito abaixo, ele vai ficar ali o tempo inteiro te estimulando a comer. Além do fato dele reduzir o seu metabolismo, tá? Porque se ele pensa o seguinte, essa pessoa passa fome, essa pessoa não come carboidrato direito, né? Então, essa pessoa aí, ela precisa, né, poupar cada vez mais as energias dela. Não podemos gastar de qualquer maneira. Então, esse fator é um que bloqueia muito o processo de perda de peso, principalmente a sua gordura localizada, porque ele não vai querer eliminar aquela gordurinha localizada se você vive passando fome ou se você come muito baixo carboidrato, tá? Então, um dos motivos para essa fome excessiva ao longo do dia pode ser esse desequilíbrio na quantidade aí de calorias e de nutrientes no geral que essa pessoa está comendo. O outro motivo é o quê? É um metabolismo desequilibrado, principalmente um metabolismo que está inflamado, que está desajustado, tá? E esse metabolismo inflamado, desajustado, ele acontece muito comum em pessoas que estão com sobrepeso ali, tá? Com obesidade, e também por vários outros fatores que levam. Então, nesse outro caso, é um caso ali mais sério, por quê? Pode ser uma rotina de sono que não está ajustada. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir, que demora a pegar no sono, ou levanta super cansado, tipo assim, levanta e já, como se não tivesse dormido, como se tivesse dançado zumba a noite inteira, sabe? Então, esse tipo de pessoa que acorda muito durante a noite, tem dificuldade de pegar no sono, acorda já se sentindo muito cansado, essa pessoa aí, ela não dorme bem. E esse é um fator que faz com que ela tenha mais fome ao longo do dia. Porque durante o nosso sono, a gente tem uma regulação de muitos hormônios, principalmente hormônios que são responsáveis por nos dar fome e saciedade. Então, acaba que ocorre um desequilíbrio e ao longo do dia a gente possa sentir muito mais fome ali. Então, um dos fatores
que causam esse desajuste do metabolismo, essa questão do sono, tá? Outro fator também, o intestino, porque se esse intestino da pessoa não está funcionando bem, ela não está conseguindo absorver nutrientes de uma maneira equilibrada e ela ali faz com que ele tenha, né, um desajuste na absorção de nutrientes. O nosso intestino é como se fosse o segundo cérebro, então ele também é responsável por sinalizar fome, saciedade, por sinalizar, né, por liberação de serotonina, que nos dá aí a sensação de prazer e bem-estar, ok? Então isso também pode estar fazendo você ter muita fome, tá? Ao longo do dia. Então aqui são ajustes fisiológicos realmente ali que faz essa sensação de fome, né? Esse sentir fome muitas vezes, né, ao longo do dia ali de uma forma né, não tão distribuída, tá? E como que a gente faz para controlar esses fatores aí? Temos algumas dicas que é muito importante para a gente poder fazer esse controle, tá? Dessa fome aí. Primeiro ponto, se é uma pessoa que tem muita fome, e aqui é importante a gente pensar um pouco aí. Se realmente ali é fome de verdade, aquela que dói a barriga, dá uma fraqueza, ou se é vontade zona de comer, tá? Porque às vezes a gente confunde fome com vontade zona, tá? De comer. E tem uma diferença aqui, ok? Porque nesse caso da vontade zona, ela tá ligado a relações ali psicológicas, emocionais, ao estresse. Então aí a gente tem que buscar outro tipo de tratamento para isso, certo? Então a gente tem que atuar no controle do estresse, da ansiedade, por exemplo, tá? Mas se isso aí for fome mesmo, ou seja, fome fisiológica, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai modular, a gente precisa modular essa fome. Então, primeiro ponto, se o seu sono não tá legal, precisamos ajustar esse sono para que você passe a dormir bem, tá? E se o intestino não tá legal, também precisa ajustar essa saúde intestinal para que o seu intestino funcione bem. E fazer algumas estratégias ao longo do dia para auxiliar nessa modulação dessa fome. Afinal de contas, se você fica sentindo fome, não tem como você ficar lutando com isso aí. É muito difícil você lutar contra a fome, né? Então, uma das estratégias é a gente ter uma alimentação que vai te dar mais saciedade. Porque se você está mais saciada, você se sente mais cheia, você vai ter a tendência a comer menos. Então, existem 2 nutrientes muito importantes para isso, que é a proteína e as fibras, tá? Então, elas devem ser bem distribuídas ao longo do dia e em horários estratégicos. Como assim, Nutri? Horários estratégicos. O que você vai fazer? Se você é essa pessoa que sente muita fome ao longo do dia, você vai anotar. E anota, gente, porque quando a gente anota, a gente tem clareza e a gente consegue bolar, né, estratégias específicas para aquilo. Então, por exemplo, vamos supor que você tem muita fome, sei lá, 10 horas da manhã. É um horário que você já fica louca de fome. E geralmente muitas pessoas, quando dão fome nesse horário, elas tendem a esperar mais, né? Porque já emenda com o almoço 11 horas. E aí chega um erro, porque a hora que dá 11 horas, essa pessoa já tá com fome de leão. Aí ela tá com tanta fome que ela perde o controle das escolhas alimentares. Então ela vai ter tendência a comer mais e também fazer escolhas não tão inteligentes, tá? Então, por exemplo, aqui, se você chega com muita fome, você vai, por exemplo, num restaurante, a tendência lá é que você consuma muitos itens que são ricos em carboidratos e gorduras. Então, a tendência é que você vai pegar bastante arroz, macarrão, lasanha, batata frita, farofa. Você vai querer colocar tudo isso no seu prato e em grande quantidade, ok? Ao ponto que a hora que chega no metade do prato, você já não tá aguentando mais comer, mas vem aquela sensação, ai meu Deus, eu já pus no prato, eu tô pagando, então agora eu tenho que finalizar isso aqui, eu tenho que comer isso aqui, tá? Então, esse chegar com muita fome na refeição é um problema, porque nesse momento, né, o seu cérebro, ele quer fazer, né,
A Roseli comentando, a Rose comentando, a minha fome é na hora do jantar. Minha tarde é muito corrida, então não me alimento direito no café da tarde. Exatamente, esse é o ponto aí que eu vou chegar aqui com vocês. Então, o que acontece? Quando a gente chega numa refeição com muita fome, o nosso cérebro, ele não consegue fazer as melhores escolhas. Porque olha o que ele pensa. O nosso cérebro, gente, sempre quer manter a sobrevivência. Então, se você chega com muita fome, no estado, grau de fome, e ele usa principalmente carboidratos como fonte de energia, então, a hora que ele vê comida, ele vai fazer automaticamente você desejar muita comida, que vai ter carboidrato, porque o carboidrato é a principal fonte de energia, tá? Então, ali você não vai pensar, pensa aí comigo. Eu duvido que alguém aqui, quando chega naquele ápice da fome, tipo assim, tô com muita fome, vai pensar em preparar uma salada de alface ali com peito de frango. É muito difícil isso acontecer. Você tem que estar num controle mental sobre o seu corpo muito grande, né? Então, geralmente, o desejo é muito arroz, é muita macarronada. Aí você entra naquela, repete mais esse prato de arroz. Acabou de comer, mas aí vai e come mais um pouco. A Roseli comentando, nunca. E é isso mesmo, gente. Isso aí é todo mundo, tá? Pode ser nutricionista, pode ser personal, pode ser, né? É muito difícil. A pessoa tem que estar no nível alimentar, espiritual, nem sei do que, mas ela tem que estar num nível muito acima, né? Acho que ela nem tem que ser desse mundo, na verdade. Porque é muito difícil ter esse controle. Então, o seu corpo, ele vai fazer isso. Então, aqui um segredo de vocês que têm dificuldade nesse controle e essa dificuldade vem da fome, primeiro ponto é não deixar essa fome se alastrar demais. Mas nutre, então eu vou comer, 5 vezes ao dia, 6 vezes ao dia? Às vezes sim, dependendo da sua fome, dependendo do seu metabolismo e dependendo do seu dia, às vezes você vai ter que fazer mais refeições, ok? Porque se você não fizer e ficar nessa luta, você vai estar dando um tiro no pé. Que é o que muitas pessoas fazem, né? Quando pensam nessa perda de peso aí, essa perda de gordurinha, né? Principalmente da localizada, que é aquela que é mais difícil da gente eliminar, né? Então, aquela ali, as pessoas têm a tendência de que cada vez comer menos, reduzir o que eu tô comendo, reduzir minhas refeições para conseguir eliminar ela. Só que não é isso que vai te trazer resultados, não é isso que vai fazer. Isso aí, na verdade, vai reverter todo o processo, porque vai deixar o seu metabolismo cada vez mais lento, tá? E ele vai entender que você é aquela pessoa que passa fome, que não come, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente não pode jamais ficar passando fome, ok? Então, você vai anotar, pega uma folha de papel aí e anota, né? Observa quais horários você tem muita fome. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando, se chegou 10 horas da manhã, é um horário que você já tem fome, e às 11 horas você vai almoçar, não fique esperando até chegar 11 horas para você comer. Nesse horário de 10 horas da manhã, faz um lanchinho, tá? Ou se não, se você é aquela pessoa que antes das 10, vamos supor, 9 horas eu fiz um lanchinho, tá? Só que a hora que deu 10 horas, eu já fiquei com fome de novo. Você também não vai esperar para chegar às 11 para você almoçar, não. Você reforça esse lanche anterior que você fez. Então, como assim? Lá pelas 9 horas, então, em vez de você comer simplesmente só uma maçã ou tomar um chá, né? O que você vai fazer nesse lanche das 9 horas? Você vai fazer ele mais reforçado. Então, aqui, às vezes, vai ser interessante você colocar uma proteína ou uma fibra junto, ou os dois juntos, dependendo do grau da sua fome aí, tá? Então, ali, só uma fibra poderia ser uma fruta como uma aveia. A aveia, ela é bem estimulante da saciedade. Ela ajuda a controlar a absorção de carboidratos, tá? A velocidade que esse carboidrato chega na corrente sanguínea, o que é muito importante também, porque olha só para vocês verem isso aqui. Se você, no seu café da manhã, come só um pão francês, rapidamente ali você vai dar fome. E essa fome não é porque você comeu um pão francês.
mas porque você comeu um carboidrato de alto índice glicêmico que é absorvido muito rápido. Então, todo carboidrato que tem um alto índice glicêmico, rapidamente ele é digerido, chega na corrente sanguínea, né? É absorvido e pronto. Então, rapidamente você vai ser estimulado a comer de novo, ok? Agora, se nesse pão, né? E o que muitas pessoas fazem às vezes, comer um pão no café da manhã. Aí, a hora que chega 8 horas, ela já tá com fome, né? Vamos supor, comeu o pão 6 horas da manhã e a hora que dá ali 8 horas, ela já tá com fome. Aí, o que que ela pensa? Ah, então amanhã eu vou comer 2 pães para me sustentar mais. Pois é, só que esse pão aí não vai te sustentar tanto. Aí você pensa o seguinte, vou aumentar mais esse pão. Então, na verdade, você tá aumentando ali mais calorias naquela refeição. E mesmo assim, você não vai estar contribuindo para uma boa saciedade, vai estar colocando em um carboidrato de alto índice glicêmico, e esse carboidrato de alto índice glicêmico vai estimular muito a insulina, e a insulina, ela é totalmente contra a perda de peso, porque ela bloqueia mecanismos que nos levam a queimar gordura, principalmente a gordura localizada, tá? Então, o que seria o ideal aqui? Você fazer uma combinação inteligente nesse pãozinho para ele te saciar por mais tempo, que é o caso, por exemplo, de um pão com ovo. Então, se na manhã você levanta e come um pão com ovo, faz o teste para você ver. Você vai ficar saciado por mais tempo. Então, em vez de, por exemplo, deu 6 horas da manhã, você comeu o pão com ovo, você vai vir ter fome lá pelas 9, 9 e meia, tá? Porque esse ovo, ele tem proteína, então ele dá uma saciedade a mais, ele dá uma segurada a mais nessa fome. Porque a proteína, ela demora mais a ser digerida, ela tem uma digestão lenta, ela controla junto esse índice glicêmico desse pão, então reduzindo, né, aquele estímulo total de insulina. Então aqui, além de ter saciedade, você também vai estar contribuindo para não ficar bloqueando a queima de gordura, tá? Porque essa proteína vai auxiliar nisso. Isso mesmo, Roseli, interessante, né? Então, por isso que eu falo, gente, na nutrição não é só contar calorias, tem que ter estratégias junto ali, né? Às vezes só contar calorias você acaba estragando seu metabolismo, travando esse metabolismo aí. A Elis comentou, pudim de chia é ótimo para essas horas, tenho sempre na geladeira. Perfeito, gente, coloco leite, chia, aveia e frutas, perfeito, gente. Essa dica que a Elis deu aqui, né, do pudim de chia é maravilhoso. Por quê? Lembra que eu falei proteína e fibras? Esse pudim de chia é riquíssimo em fibras. Então, por exemplo, às vezes de manhã tem pessoas que não são adeptas ao ovo, a um frango, né, um prato salgado. Às vezes preferem um prato mais doce. Então, esse pudim de chia cai super bem. Por quê? Essa chia e a aveia são 2 itens que são riquíssimos em fibras, é praticamente fibra pura, tá? Então, a fibra, ela tem esse papel de auxiliar na saciedade, porque quando a gente come ela é como se ela inchasse, vamos dizer assim, né? Ela dá um volume. Portanto, a chia, por que a gente consegue fazer o pudim de chia com ela? Porque ela vira um gel. A aveia, quando você pega uma colher de aveia e deixa de molho na água, né, no leite, ela vai formar um gel. Né? A hora que você pegar, você vai sentir que ela dá um gel, ela dá uma encorpada. E é essa encorpada que dá dentro, né, do nosso estômago, que dá essa sensação de saciedade, porque ela vai ocupar mais espaço, ok? Então vai vir um estômago mais cheio ali, vai liberar sinais, vai liberar ali, estimular a liberação da leptina, que vai sinalizar que a gente está saciado e não precisa comer, tá? Além disso, essas fibras, elas auxiliam na redução da absorção da gordura também, tá? Então, é uma mega estratégia aí que a gente pode estar utilizando, ok? E quando você coloca a fruta também tem fibras, mas a fruta ali, ela vai ter um poder antioxidante também, tá?
E mais um detalhe, aproveitando igual essa pergunta aqui, né, que tem a vontade de doce, que é muito forte, para essas pessoas que têm muito desejo por doce, gente, utilizar dessas estratégias voltadas para um doce pode ser bem interessante. Então, tem pessoas que realmente têm muito essa vontade, né? Fica o tempo inteiro desejando alimentos mais doces. Então, nesse café da manhã, ela faz um pudim de chia, né, que foi citado aqui, vai ter essa sensação do doce, porque ela coloca, vamos supor, uma banana bem madurinha, tá? Ou às vezes um pouquinho só de mel, bem pouquinho, tá, gente? Uma colherzinha dessas de, não é sobremesa, um pouco menor, de chá, né? É só para ajudar a dar uma tapeada. O ideal seria não colocar, mas se sentir essa necessidade, pode utilizar o mel, tá? Para dar esse gosto, né, mais docinho ali, para ajudar nesse controle. Então, se você é uma pessoa que tem mais desejo por doce, apostar mais nesse lado de fibras aí, vai ser bem interessante nesse quesito. E só explicar aqui, já volto a responder as perguntinhas aqui, mas só porque eu falei do mel para não ter uma confusão na cabeça de vocês. Então, o que acontece, gente? Nós temos aí para adoçar, temos adoçantes, açúcar e o mel, certo? Que é o que a gente utiliza normalmente para adoçar. Comparando esses três, o que acontece? Os adoçantes ali, eles não fornecem calorias, mas são sintéticos, né? A não ser que sejam estévia, ok? Mas a maioria que são base de sucralose, aspartame, acesulfame K, eles são sintéticos, são industrializados. E esse fato deles serem industrializados, têm substâncias químicas, não é interessante para o nosso consumo, tá? Porque eles podem atuar no nosso cérebro ali, ajudando a desajustar o nosso metabolismo, ajudando ali também, inclusive, né, tem estudos que relatam que promove ali perdas de memória, né, déficit, né, de memória, ou seja, a pessoa começa a ter mais dificuldade em concentração, não é bem de memória, cognitivo, essa é a palavra correta. Então seria o que? Uma perda do cognitivo, ou seja, mais lenta, né, um déficit de atenção, ok? E esses tipos de adoçantes aqui é o que a gente encontra muito em produtos industrializados, ok? Então, bolachas, né, costuma além de ter açúcar, mas também costuma ter. Esses produtos zeros, então Coca-Cola zero, costuma ter esses tipos de adoçantes. Então, não é um item muito interessante da gente ter na nossa alimentação, tá? Para ser uma base. E por que eu tô reforçando isso com vocês? Porque às vezes pensando na perda de peso, as pessoas elas vão optar, né, elas tentam optar por esse caminho do light, do diet. Só que também é um tiro no pé, porque é cheio desses adoçantes, cheio de outras substâncias químicas que contribuem para esse déficit de... Eu falei a palavra e já perdi ela de novo. Depois que a gente é mãe, parece que a cabeça da gente fica ruim, né? Não é déficit de atenção não, gente. Eu falei a palavra agora para vocês. Cognitivo, isso. Para esse déficit cognitivo, né, que essas falhas de memória, esses cansaços aí, por exemplo, e também para a inflamação do nosso corpo, para um bloqueio do funcionamento normal do nosso metabolismo. Então, o excesso de alimentos industrializados é inflamatório para o nosso corpo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, esses adoçantes não são opções interessantes para quem quer ter perda de peso, ok? E o açúcar, Nutri? Vamos pensar aí no açúcar, então. O açúcar, gente, o problema dele é o alto índice glicêmico que ele tem. Ele é um carboidrato de alto índice glicêmico. É absorvido muito, muito, muito rápido, né? Porque ele ali, quando entra quando a gente come, rapidamente ele vira glicose e rapidamente ele estimula a insulina, tá? Então, não é interessante por esse ponto aí. E o mel, Nutri? O mel, ele tem fatores ali, tem alguns compostos bioativos, então ele auxilia na imunidade, né? Então, nutricionalmente, ele tem mais minerais, vitaminas, ok? Só que o mel também tem esse índice glicêmico alto, ok? Ele tem esse índice glicêmico alto igual ao açúcar. Só que entre os dois, ele seria mais interessante porque ele tem algumas propriedades a mais, ok?
Então o consumo dele também tem que ser bem moderado, não pode ser em excesso ali, não pode ser feito nessa estratégia, mas igual, por exemplo, nesse combinado de fibras aí, nesse pudim de chia, colocar um pouquinho de mel, uma colherzinha de sopa de mel, só para dar uma lembrada do doce, né? Principalmente pensando nessa pessoa que gosta muito de doce, vai ser uma estratégia ali interessante, tá? Nesse quesito aí. A Roseli comentou aqui, né? Quantas vezes posso comer ovo na semana? Você pode comer ovo todos os dias. Nós não temos aí um limite para ovo. Antigamente, gente, olha pra você ver como que as coisas evoluem. E sempre, né, igual a gente que é profissional da área da saúde, a gente tem que estar sempre estudando. Inclusive, até essa semana eu estava fazendo um curso, né, específico para emagrecimento feminino, né? Tava atualizando ali, vendo o que tem de novo no mercado. Então, sempre a gente tem que estar estudando, porque muda muitas coisas. Mas antigamente, inclusive, eu acho que quando eu entrei na faculdade de nutrição, período aí de 2013, 2014, o ovo era visto como um vilão. Por quê? Por causa do colesterol. Pensava-se que o colesterol ali do ovo contribuía para aumentar o nosso colesterol, então a gente tinha que ter um certo controle no consumo dele. Mas hoje em dia os estudos mostram que o ovo ele é um excelente aliado no processo de perda de peso, de queima de gordura, tá? Ele é um excelente aliado na modulação de humor, então para aquelas pessoas que são ansiosas, são mais estressadas, tá? Então comer um ovinho mexido ali de manhã é bem interessante. Para as pessoas que buscam hipertrofia, ou seja, ganhar massa magra, é interessante porque ele tem uma carga de proteínas, de aminoácidos, que auxiliam nessa construção muscular. Então, o ovo não temos aí um limite no consumo dele. Lógico, você não vai, por exemplo, comer para se sentir empantufado, né? Então, ali você pode comer, por exemplo, no café da manhã, no café da tarde, no almoço, tá? E o ovo é um item fácil, versátil da gente preparar. Então, pode consumir o ovo, não tem problema. Só se atentar ao modo de preparo, tá? Então, por exemplo, o ovo é maravilhoso no processo de emagrecimento. Ele tem substâncias ali que atuam, né, estimulando a queima de gordura. Mas se você faz esse ovo frito em imersão com bastante óleo, aí já não é interessante, porque você está colocando ali mais calorias, né, mais gordura para dentro do seu corpo, então acaba meio contraditório. É igual, por exemplo, a gente tomar um chá e adoçar esse chá, né? Você está tomando um chá verde. Esse chá verde, ele é totalmente voltado ali, ele tem várias ações no processo de ajudar a gente a quebrar gordura, evita a produção, né? Acúmulo de nova gordura. E você vai lá e toma ele com açúcar. Justo o açúcar, né, que é índice glicêmico lá em cima, ou seja, estimula muito a insulina, que bloqueia todo o processo de emagrecimento. Vocês conseguiram pegar? Então, o chá verde, ele auxilia super você a emagrecer, ele estimula a queima de gordura. Só que o açúcar estimula a liberação de insulina, que bloqueia a queima de gordura. Então, ali não vai adiantar nada, tá? Então, realmente, ele é amargo, ele tem um gosto forte, mas a gente tem que tomar ele daquele jeito mesmo, tá? O máximo que pode ser feito é você colocar uma folhinha de estévia, porque estévia é uma plantinha natural, tá? É um adoçante natural ali e ela vai dar uma adoçada. Não igual ao açúcar, tá, gente? Mas ela vai dar uma leve sensação ali de doce, tá? Naquele chá, ok? E eu também falo uma coisa, né? Às vezes as pessoas não gostam de tomar um café sem açúcar, não gostam de tomar um chá. Mas às vezes a pessoa bebe pinga, bebe tequila, né? Bebe, sei lá, rum, né? Nem sei, eu acho que o rum tem esse sabor mais forte porque é uma bebida destilada. Então, assim, um café sem açúcar, um chá, né? E às vezes é crença que a gente tem. Por que quesito dos chás mesmo? Os chás, o que pega? As pessoas, às vezes tem uma crença que o chá é ruim. Eu não bebo chá de jeito nenhum. Mas o que acontecia muito antigamente? Os nossos, né, pais, a avó, né? Aposto que alguém deve ter alguma avó que era naquele estilo. Tô gripada. Aí ia fazer aquele chá cabuloso, cheio de erva, e punha você para beber aquilo, e você bebia quase o dia inteiro aquele chá com gosto ruim, e ela praticamente quase que te obrigava a tomar aquilo, né?
Então aquilo ali foi no momento que você não estava legal, que você estava doente, passando mal, você foi imposto a beber aquilo, ou seja, tipo, obrigado. Então aquele chá acabou sendo uma lembrança ruim. Ele é conectado no seu subconsciente como uma lembrança ruim, como um momento ruim. Então, automaticamente, a gente cria aquela sensação que chá é horrível, o sabor é ruim. E, às vezes, a gente cria essa rejeição do chá, tá? Justamente por isso. É questão do doce mesmo, gente, do adoçar as coisas. Porque quando pequeno, né, os nossos pais, muitas vezes eles adoçavam. Então ali, eles até comentavam, às vezes desde pequenininho perto da gente, tem que pôr um pouquinho de açúcar. Não, é muito ruim. E a gente vai criando essa crença, ou seja, o que é uma crença? É quando acontece algo ali no nosso dia, alguém fala alguma coisa a nosso respeito, e aquilo vai se repetindo até se instalar como se fosse uma verdade absoluta. Mas não é. Então, por exemplo, eu comia tudo, bebia tudo com bastante açúcar, super adoçado. Hoje eu já me adaptei. E foi depois de ter me formado como nutricionista, tá, gente? Então, foi depois de Nutri, depois eu já tinha um ano, pelo menos, de formada, que eu comecei a adaptar isso, tá? Então, o que acontece? Eu consegui ter essa adaptação. Então, isso não quer dizer que, como se diz, né? Não é tão ruim assim, mas eu tinha uma crença que era, né? Sim, gente, shot de açafrão e limão é bom, pode ser feito. A Roseli tá comendo ovo nesse momento, amo. Eu como 3 ovos todos os dias, perfeito, que bom saber, amo ovo também, frito jamais, isso. Frito, gente, só se for em último caso, às vezes vem a vontade, né, de comer um ovo frito, beleza, um ovo frito com farinha, mas não é interessante ser uma coisa diária, porque as frituras no geral não é interessante ser diário, porque é excesso de calorias e a fritura em si, quando a gente frita aquilo ali em imersão, aquele óleo, né, pode ser o óleo que for, tá, gente? Mas um óleo, pode ser um azeite, pode ser banha, pode ser, né, o óleo que for ali. Mas quando a gente frita, a gente eleva muito a temperatura ali daquele óleo e ele causa ali, ele tem alterações na composição dele e essas alterações são pró-inflamatórias, ou seja, elas levam à inflamação. E quando a gente consome aquilo ali, aquilo leva, né, à inflamação do nosso corpo. E uma inflamação, um corpo inflamado é um metabolismo travado. Então, todo o corpo que está inflamado, ele está com o metabolismo travado. E é aquele processo, né, que a pessoa tenta de tudo para eliminar a gordurinha, mas ela não consegue, né? E se ela vai por esse caminho de só reduzir o que está comendo e às vezes treina horrores, treina, né, mais do que deveria, ou seja, sobrecarrega esse corpo, ela tá inflamando ainda mais esse corpo, ok? Então, gente, pensando nesse fator aqui da fome, uma das dicas principais é essa: promover saciedade ao longo do dia. Com o quê? Com proteínas e com fibras ali, tá? E você anotar, observar em quais horários bate essa fome aí. Porque antes dela chegar a fome de leão, você tem que incluir um alimento assim. Muito comum, na enquete, eu queria ter anotado, mas foi tão corrido, já pôr no Heitor para dormir, já estava na hora de vir aqui, que eu não olhei o resultado, né, final da enquete. Mas mais cedo, a hora que eu tinha olhado, tinha dado o quê? Que no período da tarde e o período da noite são os horários que as pessoas têm mais dificuldade em seguir uma alimentação equilibrada, né? Tem mais dificuldade de manter o equilíbrio nesse processo de emagrecimento, ter foco ali. E justamente um dos motivos pode ser esse quesito de fome nesse período da tarde, tá? Porque vai chegando mais à tarde, a gente vai gastando energia, a gente vai tendo necessidade de repor essa energia, tá? E se você vive naquela correria do dia a dia e não presta atenção nos sinais de fome, a hora que chega a noite, você já chega com fome de leão. É muito comum chegar esse período da tarde, a gente tá com fome de leão, tá com muita fome, tá? E isso pode ser fome realmente fisiológica e junto acaba vindo o fator ali de estresse, de ansiedade junto. Então, no final do dia, né, atardecer 5 horas, 4 horas, até 8 horas, ali no período da noite, é muito comum a gente ter a fome junto
e ter o fator estresse e ansiedade junto também, tá? Porque ao longo do nosso dia, a gente passa por vários momentos ali, tomadas de decisões que acabam ali deixando a gente um pouco mais estressado, tá? Um pouco mais cansado ali. E se junto o estresse, o nosso corpo tem a tendência, né? O nosso cérebro tem essa tendência de pedir mais comida, principalmente comidas ali que são mais calóricas, que possuem mais carboidratos, né? E acaba que, se você chegando com muita fome, você acaba descontrolando esse ato de comer, acaba às vezes beliscando mais e não é interessante, né? Então ali no seu lanche da tarde, reforçar esse lanche da tarde também vai ser importante se esse for o seu caso. Ou eu tentar adiantar esse jantar, se for, né, possível. Se você é uma pessoa que nesse período da tarde não tem tempo de parar para comer, porque às vezes no trabalho não coincide isso. E acontece, tá? Eu já atendi uma vez uma moça que ela era... tem uma palavra que fala... ela era aquela pessoa, eu esqueci o nome dessa profissão, mas é aquela pessoa que vai para a sala de cirurgia com o médico e ela entrega a ele os apetrechos, né, que ele vai usar durante a cirurgia. Então ela ficava até 8 horas dentro de sala de cirurgia e ela não podia nem sair nem para fazer às vezes um xixi, muito menos comer. Por quê? Porque se ela saísse, ela tinha um processo todo de, né, desinfectar, de limpar e tal, todo aquele processo. Então, às vezes ela emendava esse período. Então, acontece às vezes, dependendo da sua profissão, de ser difícil você parar para fazer algum lanche. Então, aqui, para dar essa saciedade, existe alguns pontos interessantes para serem feitos aí, tá? Então, por exemplo, uma refeição antes, no caso, o almoço, caprichar em bastante fibras. Então, nesse almoço tem que ter uma boa dosagem de proteínas e tem que ter bastante fibras ali, um pratão de salada mesmo. E eu ainda recomendaria nesse almoço você colocar ali uma sementezinha de chia, um azeite de oliva em cima, tá? Porque isso aí vai contribuir para você ter mais saciedade, ok? Nesse período. Outro detalhe, cuidar, se atentar com a hidratação, porque os sinais de percepção de fome ali e de sede são muito próximos no nosso cérebro. Então, às vezes, está sendo sinalizado que você está com sede, mas essa mensagem chega confusa e você fica achando que está com fome ali também, tá? Então, é interessante a gente pensar nesse quesito de manter também essa hidratação ao longo do dia. Às vezes ali para você, um punhadinho de castanha, tá? Porque é algo mais prático de você comer, pensando nessa praticidade. Então, uma castanha com amendoim, né? Às vezes ali nesse quesito, comendo junto com essa castanha e esse amendoim, uma uva passa ou um damasco, tá? Se você vai mais pro lado do doce. Então, pode ser uma opção interessante para contribuir para essa saciedade aí, ok? É um lanchinho rápido que você faz ali, mastigou e pronto, e acabou. E também utilizar frutas de baixo índice glicêmico, por exemplo. Então, a gente tem pera, tem laranja, tem o kiwi, a maçã mesmo é uma fruta de baixo índice glicêmico. E às vezes ali é mais fácil de você comer, pique, vai comendo aos pouquinhos ali, se você não consegue parar, ok? Instrumentadora, isso mesmo, instrumentadora cirúrgica. A Roseli comentou aqui, e a barrinha de cereal, vale para ajudar à tarde? Pode ser uma opção se for uma barrinha proteica, tá? Porque só aquela barrinha de cereal normal, ela tem um índice glicêmico alto, porque ela tem, por mais que ela tenha ali um pouquinho de aveia, né? Mas ela costuma ter um alto índice glicêmico. Depois eu acho que eu tenho uma receita de barra de cereal, gente. Eu vou ver se eu acho e posto aqui pra vocês fazerem. Porque essa que eu tenho na receita, ela tem um índice glicêmico menor e bastante mais fibras. Mas geralmente, às vezes, que a gente compra no mercado, ela tem bastante açúcar, gordura hidrogenada, conservantes. Então, já não seria tão interessante. Já a barrinha proteica, ela também pode ter, né? Provavelmente tem esse, né? Difícil a gente achar uma mais limpa no mercado, esses conservantes, mas ela tem um teor mais alto de proteína em relação ao açúcar. Então, acaba que ela não tem um alto índice glicêmico, ok? A banana também
junto, gente, nessa fruta aí, colocar, o abacaxi também auxilia, colocar uma canela por cima, porque nessa canela aí a gente consegue modular o índice glicêmico dessa fruta, e essa fruta, reduzindo esse índice glicêmico, a gente não tem esse tiro do pé aí de estimular muito a liberação de insulina, tá? Pensando nesse quesito dessa pessoa que tem fome o tempo inteiro, é bem interessante ela pensar nessa estimulação aí da insulina, esse tempo de absorção desse carboidrato, porque se ela comer só bolachinha o tempo inteiro, ela ainda vai continuar com fome. Porque vem naquele critério que eu expliquei para vocês do pão, né? O pão puro, rapidamente a gente está com fome porque rapidamente ele é absorvido, ele tem um alto índice glicêmico. Então aí essa canela junto nessa fruta, ou até mesmo a chia, ou comer junto com, às vezes, um amendoim, uma castanha, também vai auxiliar super. O amendoim natural me salva, gosto muito de mastigar, sim, auxilia. Só cuidado, às vezes, na quantidade, porque é bem calórico. Eu, quando fui gordo, quanto mais estresse, mais eu comia. Hoje, quanto mais estressada, mais vou caminhar. Ótimo, olha que ressignificação maravilhosa. Gente, a gente tem que acompanhar muito a nossa mente. Criar algumas chaves assim, tá? Então, por exemplo, se eu tô estressada, geralmente a maioria das pessoas buscam a comida como forma de alívio. Então, a hora que você perceber que o estresse está vindo, você tem que buscar uma forma ali de você fazer outra coisa para te dar o prazer. O exercício físico é um excelente estimulador de prazer, de bem-estar. Porque durante o exercício a gente tem liberação de dopamina e serotonina, né? Que são hormônios que dão essa sensação de prazer. Além do fato de que quando você consegue controlar esse pico, né? Que você está estressado e iria comer em excesso e você controla ele, vem uma sensação de tipo assim, nossa, eu consegui. Então é uma sensação muito boa. Então tentar valorizar bastante essa sensação, ok? É muito importante. Outra coisa, que eu tô trabalhando muito é a questão de ressignificar as coisas. Então, quando acontece algo ali que me contraria, eu geralmente não tenho essa questão de ir comer e tal, não. Quando é algo assim, pequeno que me contraria. Mas aquilo ali, às vezes, cria um certo bloqueio, né? Eu fico pensando naquilo. Nossa, gente, mas isso aconteceu, isso me deixou chateada, né? E isso é ruim. Porque quanto mais a gente não ressignifica as coisas, a gente vai acumulando essas emoções, a hora que chega ali, né, dentro de uma semana, você chega uma hora, você explode. Que é quando às vezes pode vir, aí sim, vem um episódio da gente comer além do que deveria, tá? Então, toda vez que vem alguma coisa que fica martelando na minha cabeça, alguma coisa que, sei lá, me deixa com qualquer coisa, sei lá, insegura, com raiva, triste, né, qualquer coisa negativa, eu tento ressignificar. E na hora eu falo a seguinte palavra, ressignifica. E eu falo em voz alta, então eu posso estar perto de quem for, eu falo ressignifica. E a pessoa, o que essa mulher tá falando, né? Mas aquilo ali é uma chave, é um código, tá? Porque naquele momento que eu falo aquilo, é como se eu parasse, opa, peraí, tem razão, vamos dar um novo sentido para isso que está acontecendo, né? Não vamos ficar sentindo mal por isso? Contar uma coisa para vocês. Eu tenho um grande problema com questão de dirigir, porque eu não gosto de dirigir, eu tive um bloqueio com questão de dirigir. Por quê? Quando eu fui tirar minha carteira, gente, foi muito sofrido. Porque eu não passei de primeira, né? Eu demorei passar e muitas pessoas, as pessoas ao meu redor, ficavam, tipo, me cobrando aquilo, ficavam perguntando. E sabe quando você vê que a pessoa achou bom de você não conseguir algo? Pois é, então isso aconteceu muito comigo. Então, na época eu não sabia, porque na época eu ainda estudava. Não, mentira, eu nem fazia faculdade na época, porque eu fui tirar a carteira depois no outro ano que eu fui fazer faculdade. E sobre essas questões de coach, de pensamentos, aí eu fui estudar isso depois de formada. Então, na época eu não sabia que estava se instalando um bloqueio muito grande ali em mim em relação a dirigir, sabe? Então, toda vez que eu ia, fazia a prova, aí eu não conseguia, aí as pessoas me perguntavam, gente, pessoas do meu serviço, né, inclusive,
Falaram que você não vai conseguir tirar. Ih, levou o pau de novo. Eu chegava, a pessoa nem, tipo assim, já chegava e falava que eu tinha levado pau. Então aquilo ali foi muito sofrido pra mim, sério mesmo. Aquilo ali foi muito, muito ruim. Só que na época, como eu não sabia, eu absorvi aquilo e aquilo foi levando um bloqueio em relação a dirigir. Então eu pus na minha cabeça que eu não gosto de dirigir, que tipo assim, eu não sei dirigir, que eu não gosto. Então quando, por exemplo, se eu passo em algum lugar e dou alguma manota, sei lá, tipo assim, deixei o carro morrer, por exemplo, né? Aquilo ali vem um bloqueio, tipo assim, enorme em mim, vem uma sensação de incapacidade, de vergonha, de, né, nossa, por que eu fiz isso, de medo, do que as pessoas vão pensar. E vem aqui fator, né, gente, que mulher, né, o que é colocado na nossa mente? Que mulher não sabe dirigir, que mulher é roda dura, né? Então tem esse mundo, né, aí também rolando, né? Então vem muito esses boatos, desde pequeno a gente escuta essas coisas assim. Então isso reforça ainda mais aquela crença para ser instalada. Então depois de anos, eu parei para pensar de onde vem essa questão de eu não gostar de dirigir. Aí veio essa lembrança, que foi muito sofrido o meu processo de tirar a carteira, né? Porque as pessoas ficavam comentando, e na época eu não tinha né, a sabedoria, né? Os pensamentos que eu tenho hoje, e isso instalou uma crença em mim, que eu não gostava de dirigir, que eu não deveria dirigir, né? E no fundo eu gosto de dirigir. É muito bom dirigir, né? Você vai para qualquer lugar, inclusive quando eu atendia fora, né? Eu ia dirigindo, eu ia de carro, e era super de boa, eu chegava super tranquilo, nunca tive nenhum problema. Mas é questão de crenças que são instaladas e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque em tudo é instalado. Então a questão às vezes de você pensar assim, eu não consigo emagrecer. Esse eu não consigo emagrecer que você fala, você está instalando no seu cérebro, sem querer querendo, que você não consegue. Então isso tudo é um jogo mental. Então quanto mais a gente consegue modular nossos pensamentos, fazer igual a Elis fez aqui, que toda vez que vinha um estresse, ela direcionava esse estresse, vou caminhar, né? No início não foi tão fácil assim, né? Mas toda vez que vinha, ela vinha com esse pensamento, não, vou caminhar, ela conseguiu reverter esse quesito. E é isso que acontece. Então a nossa mente, ela comanda tudo. Então a gente tem que pegar esses momentos aí e começar a trazer ressignificado para eles. Ressignificar é o quê? Trazer um novo significado. Então, por exemplo, quando vem aquele pensamento, vamos supor, deixei o carro morrer, veio o pensamento, eu não sei dirigir, sou péssima. Opa, vou ressignificar. Que é isso? Todo mundo deixa um carro morrer, isso acontece, isso aí não é, né? Isso aí não é coisa de outro mundo, não é um pior erro que pode acontecer, né? A Roseli comentou, estou evitando o arroz à noite, faço sopa de legumes ou ovo. Ok, se tá sendo, né, dando saciedade para você, se você não tá limitando esse carboidrato todo ao longo do dia, se tá se sentindo bem, pode continuar, bastante legumes ali, às vezes uma batata doce para substituir esse arroz, tá? Porque o arroz é um fornecedor grande de carboidrato. E a batata doce ali, ela tem um carboidrato, mas com índice glicêmico ali mais baixo, é interessante, talvez essa combinação aí, tá? Eu preciso caminhar, bora caminhar, gente. O exercício físico, quando a gente pega igual esses desafios, por que desafio é muito interessante? Porque durante aquele desafio, você se propõe fazer todos os dias alguma ação. E se você faz todos os dias aquela ação, quando chegar de um certo período de tempo, aquilo ali vira hábito, tá? Só que, olha só para vocês verem, se você tem o hábito de não treinar, isso aí foi um hábito instalado. Então, se você passou aí, né, a vida inteira sem fazer exercício, isso é um hábito que você instalou. Só que nós temos uma neuroplasticidade muito grande, então, ou seja, a gente consegue se adaptar às novas situações. Então, a gente consegue criar novos hábitos. Por exemplo, ninguém nasce, pelo menos eu imagino que isso não aconteceu com ninguém, nem deva acontecer. Mas se você de pequeno, você não bebe. Você bebezinho, você não fuma. Você, geralmente, o que deveria ser é adquirir o hábito de fumar e de beber na vida adulta, certo?
Então, se você conseguiu criar esse hábito de uma coisa ali que é negativa, que não é tão, né, saudável, você consegue criar um hábito de algo positivo. Você precisa praticar, precisa ter a tal da constância, fazer todo dia aquilo, tá? E não pensar numa perfeição, mas todo dia a gente faz, um pouquinho que a gente faz, a hora que chega no final do dia, no final ali, você consegue, né, ter instalado aquele novo hábito. Para você concretizar um hábito ali mesmo, para ele ficar enraizado, 60 dias você já consegue, ou seja, apenas 2 meses. É muito, muito rápido. Com 7 dias você já cria uma similaridade com ele. Com 21 dias você já começa a sentir falta quando você não faz. E com 60 dias aquilo ali já fica enraizado, já fica instalado em você, tá? Mas se você ficar ali novamente 60 dias sem fazer nenhum tipo de exercício, você constrói um novo hábito de novo, que é o hábito de ser sedentário. Então, a gente sempre está construindo hábitos, sempre construindo hábitos. Nossa, Nutri, sei bem o que é isso. Eu só dirijo por necessidade. Passei na 5ª vez e a cobrança é terrível. Isso mesmo, Roseli. Eu também passei de 5ª tentativa, tá? Mas é engraçado que no dia que eu passei, eu sabia que eu ia passar. Eu levantei com outro astral. É uma coisa que mexe muito comigo esse dia da minha carteira, porque foi uma experiência que eu tive com Deus, né? Eu sinto assim, foi um momento que eu tive uma conversa com ele. Teve 2 momentos que eu senti ele muito presente na minha vida, e foi um desses momentos foi na minha carteira, foi na tirada da carteira. Já aconteceu de eu ir caminhar no meio no meio do dia com o sol lascando. Eita, isso aí que é ressignificar, tá vendo? Olha o poder da mente dessa mulher, gente. Já foi caminhar no meio do sol quente. Então é isso, gente. Temos que ressignificar, sempre trabalhar a mente. Parece às vezes que é uma coisa difícil, mas não é. É o hábito. É criar o hábito de tentar trabalhando isso aí todo dia. E criar uma palavra-chave, talvez. Então, para mim, eu tô falando, ressignifica. Você pode usar uma palavra que lembra esse projeto seu, do porquê que você quer ter perda de peso, do porquê você precisa disso, ok? E voltando aqui no assunto, né? E nessa quesito da vontade do doce, né? Tentar, gente, ter, né, 2 estratégias aqui importantes. Optar, às vezes, por falsos doces, ou seja, essas preparações que remetem um pouco o sabor doce, tá? Então, ali uma banana com canela. A canela auxilia muito nessa adaptação das papilas gustativas, tá? Ou seja, para você... ela potencializa o doce ali daqueles alimentos, ok? Nessa questão aqui também do doce, gente, você utilizar a adaptação do seu paladar é muito importante. Então, uma pessoa que é louca, descontrolada por doce, primeiro ponto, a gente tem que entender por quê. Se ela não está com uma restrição muito severa de carboidratos, ou se ela não está em período de TPM. Inclusive, gente, eu vou fazer uma live para vocês depois falando sobre TPM, tá? Falando bem a fundo sobre TPM, porque uma pessoa que sofre de TPM, essa TPM pode durar até 15 dias. E se durante essa TPM ela come muito doce, tem muito desejo por doce, muito estressada e por aí vai, é 15 dias, ou seja, metade do mês, às vezes, jogado fora, tá? Então, nesse quesito aqui de muito desejo por doce, o que a gente tem que analisar? O motivo que isso pode estar acontecendo, se você não está com uma alimentação muito baixa em carboidrato, às vezes pode ser por estresse mesmo, pode ser ali o intestino também. Mas aqui, um ponto muito interessante que vai auxiliar é a gente fazer a modulação desse paladar, né? Então, como que a gente faz? Começando a provar, a experimentar, a consumir alimentos mais amargos e azedos, ok? Então, ali, café sem açúcar, suco sem açúcar, vitamina sem açúcar, ok? Utilizar ali, por exemplo, um limão, que é mais azedinho, então vai dar esse aspecto mais azedo. Tomar água com limão ao longo do dia, tá? Se você é essa pessoa que tem mais essa necessidade aí por doce, tem essa dificuldade em controlar. Inclusive, anota, gente, faz um diáriozinho, pega um papel e anota tudo da sua alimentação. Por exemplo, hoje você às vezes deu uma loucura querendo doce.
que aconteceu hoje no seu dia? Por que deu essa vontade de doce? Tá de TPM? Tava estressada? Porque aí você começa a ver. Se é a TPM, então você já sabe que antes da TPM atacar, no dia que você vai estar, né, ali próximo do período menstrual, sei lá, uns 2 dias antes da menstruação descer, você dá a louca do doce, então nesses dias ali, você já começa antes tomar uma água com limão ao longo do dia, né? A usar limão para temperar a sua salada, por exemplo, tá? Porque aí você começa a modular essas papilas gustativas, ou seja, modular o seu paladar para que ele não goste tanto do doce. Aí quando você come algo mais doce, você acaba ali não conseguindo comer ele todo. Você come um pouquinho e sente que tá doce demais. Então é muito interessante. Inclusive, gente, esse mês de janeiro, eu e o meu mozão, o que a gente fez? A gente fez uma loucura aqui. A gente fez um mega de um desafio de não comer doces, né, chocolates. E para ele, isso foi muito mais difícil para ele, porque ele come muito doce. Então, durante esse mês, ele não tá comendo nada de doce, não tá bebendo refrigerante, tá fazendo nada. E ele não tá sentindo mais falta, porque o Alex, gente, ele era meio... Nós, inclusive, chegávamos a brigar com ele querendo que eu fizesse doce. Um tal de chup-chup gourmet, uma vez eu fiz aqui em casa, aquilo ali quase deu divórcio, porque queria que eu fizesse todo dia, e ele entrava naquilo. Então, eu até evito doce, muitas dessas coisas assim, aqui em casa. Então, depois do almoço, ele é o louco do doce. Então, ele tinha uma mania de fazer leite em pó com chocolate achocolatado, misturado, né? Aquilo ele comia depois do almoço, puro, seco, não sei como é que não engasga. Então, esse mês a gente botou esse desafio aí de não comer doce mais, né? Durante esse mês a gente não ia comer doce. E ele tá indo super bem e agora ele nem fala de doce, nem tá falando de doce, né? Mas ele foi para um lado mais radical, porque geralmente para homens isso funciona super bem, né? Pôr uma missão para ser 8 ou 80, geralmente eles abraçam muito bem. Mas para nós mulheres, às vezes não é tão fácil assim. Então a gente tem que utilizar dessas estratégias de modulações aí, tá? Então usar coisas mais azedas, mais amargas mesmo aí. A Roseli, e o brigadeiro de banana e cacau? Pode ser feito também, gente. O brigadeiro de banana com cacau. Porque a banana é docinha, tá? Então a banana ali, ela vai, você que tá nesse momento doido para comer um doce, às vezes ali ela já vai te dar essa aliviada, ok? E o cacau é excelente também, né? O cacau é um alimento que tem bastante ali fitoquímicos que ajudam na recuperação pós-treino. Também ativa a MPK, que é uma via de queima de gordura, que é usada para queimar gordura, tá? Nutri, vou precisar sair, estou amando as lives e imensamente agradecida. Continua assim, excelente e ansiosa. Tudo bem, Elis, vou deixar salva. Se, né, ficar salva, né? Eu espero que fique salva, porque às vezes a internet oscila, né? Mas até hoje estou conseguindo deixar tudo salvo. Mas a intenção é essa, gente, é contribuir aqui com vocês, para vocês entenderem, né, como que é feito o processo, o que precisa ser feito, e às vezes ter essa consciência que não precisa, às vezes, de muita coisa, né? Estratégias de alimentação ali, combinações inteligentes auxiliam nesse processo aí, tá? E um fator, gente, que é muito importante, por quê? Nessa caminhada de perda de peso, igual eu falei, né? A gente tem esse fator de fome, tem o fator de horário, rotina meio louca, mas muitas vezes bate preguiça, bate desânimo, desmotivação, tá? Então aqui, esse é um fator muito presente, né? Que é a fome, vontade de doce, mas também o desânimo, o cansaço, a preguiça, eles batem, eles surgem também. E como que a gente dribla isso, Nutri? Como que eu vou ter constância nesse processo? E, gente, o maior segredo para isso é a gente fazer uma blindagem. E o que é essa blindagem? É a gente estar perto de pessoas que buscam o mesmo objetivo que a gente, tá? Então, aqui, vocês precisam fazer um triângulo aqui, tá? Então, precisa ter você que tá querendo, que tem a consciência, que quer essa mudança, precisa dessa mudança.
E você tem que ter alguém para te dar as informações certas, que no caso é a Nutri, que tá aqui fazendo as lives, orientando, postando conteúdo, né, criando consciência, ajudando vocês a entenderem o que é bom ser feito, o que não é, né? E você precisa de ter uma pessoa ao seu lado, um companheiro, uma companheira, né? E às vezes é difícil a gente ter esse companheirismo dentro da nossa casa, porque às vezes o esposo ele não tá muito nessa vibe ainda. Mas saiba que aqui também foi do mesmo jeito, tá? Mas você não pode ficar esperando as pessoas ao redor pra entrar, né? Querer entrar nessa com você, ficar tipo ali. Porque o que eu fazia muito com o Alex? Quando eu me formei, gente, eu tinha a ilusão que depois que eu fosse nutricionista, tivesse o diploma de Nutri, que eu ia conseguir ter uma alimentação maravilhosa. E não foi assim que aconteceu, né? Aí eu vivi naquelas recaídas das dietas, né? Naquele problema de começa uma dieta, não dá conta de seguir, para. Então eu vivi naquela frustração terrível, né? E naquela autocobrança, afinal de contas eu era nutricionista, né? Como que eu, sendo nutricionista, não dou conta de seguir uma dieta? Só que aí eu fui entender que dieta não funciona para todo mundo, restrição não funciona para todo mundo, que o processo de perda de peso ele tem que ser leve e prazeroso. Porque se ele for árduo, se ele for muito difícil, se for algo que te mexe muito com você, te deixa triste, você vai desistir. Porque a gente é difícil você manter ali, né? Então, aí eu tive que aprender esse primeiro ponto aí, né? Que uma dieta prescrita não era o que pra mim, o suficiente. E eu ficava tentando ter o auxílio ali, né, do Alex nesse processo, né? Ficava ali falando com ele, vamos pra academia comigo e tal. E o Alex tava nem aí, gente. O Alex não tinha essa vontade que tava ali em mim, né? Então ele acabava, né, comendo muito hambúrguer, muita pizza, e eu ia na onda dele, porque eu usava ele como desculpa. Eu não consigo ter mudança porque o Alex não me ajuda, tá? Então eu ficava esperando o dia que ele mudasse pra mim mudar. Só que quando eu caí a ficha que dietas ali não era o que ia ser funcionar pra mim, né? Não naquele momento. Às vezes no momento futuro funciona, mas naquele momento não era o que funcionaria pra mim. E que a minha mudança dependia exclusivamente de mim, aí eu parei de ficar esperando ele mudar junto comigo, tá? E quando eu comecei a fazer essa mudança em mim, ele automaticamente começou a mudar junto também, tá? Então hoje a gente tem uma sincronia muito mais fácil nesse processo aí, a gente tem uma facilidade a mais nesse processo. Mas primeiro eu tive que respeitar o tempo dele, não ficar pressionando ele. Porque às vezes a gente que é mulher, a gente tem essa necessidade, a gente quer que o nosso esposo caminhe junto ali com a gente, né? Só que às vezes não é assim que funciona, né? Então aqui você precisa ter uma pessoa, mas uma pessoa que realmente queira atingir esse objetivo também. Então às vezes uma amiga, uma prima, a mãe, né? Se o seu esposo quer atingir esse objetivo, ele também. Mas a pessoa tem que querer para você formar esse triângulo e a gente blindar, fazer essa blindagem aí. Porque isso aqui, esse tripé, né? Vão ser as pessoas que você vai estar sempre próxima. Então, sempre procura, tá? Vindo aqui no perfil da Nutri, ver um vídeo, ver uma coisa, ver outra, para aquilo te manter mais próximo do seu objetivo, além do conhecimento, mas também te ajudar a ficar mais motivada e ter essa pessoa junto com você aqui também. Porque essa pessoa, o dia que você falar assim, eu não tô querendo caminhar hoje não, essa pessoa vai falar, não, vamos embora. E para que você também seja essa pessoa para ela. A hora que ela fala assim, eu não tô querendo muito hoje não. Vamos, bora, vamos lá, não vamos desanimar, ok? Para ter essa motivação a mais. Então é importante a gente ter alguém para caminhar junto com a gente, porque sozinho às vezes a gente desanima, tá? Por isso que eu falo, né? Marca alguém nos vídeos da Nutri, encaminha para alguém que você queira, né, que participe desse processo com você, que também precisa ter esse conhecimento junto com você, porque se você tá aqui assistindo e tá se identificando, tá vendo que esse conteúdo, né, é algo ali que faz sentido para você, que vai te ajudar, mostra ele para essa outra pessoa para vocês estarem em sincronia, estarem em sintonia ali, tá?
A Roseli, boa noite, Nutri. Vou ter que sair. Parabéns pelas suas lives, são maravilhosas. Amo. Ai, que bom, Rose. A Rose, gente, é uma querida. Tem muitos anos que ela me acompanha aqui. Ela é de Bonfim. Eu conheci ela na época que eu atendi em Bonfim. Então, hoje, né, eu não atendo mais fora, né? Tem muito tempo que eu parei os atendimentos fora. Então, é isso, gente. Isso mesmo, ato de prostregar, às vezes tentamos achar culpados. E é mais fácil a gente direcionar para outra pessoa, né? Então é muito importante a gente ter esse tripé aqui, porque é igual aqui, eu vou estar passando conteúdos, explicando para vocês uma coisa diferente. E às vezes quando você já assistiu uma vez, mas se você assistiu pela segunda, você começa a ter outras ideias diferentes sobre aquele assunto. E você ter essa pessoa para te acompanhar, pode ser uma, duas ou mais pessoas, né? É importante. Por isso que esses grupos de desafios são interessantes. Eles costumam dar muito resultado. Porque tá todo mundo ali buscando o mesmo objetivo, seguindo o mesmo mentor, né? A mesma instrução. Então, uma pessoa acaba estimulando a outra, incentivando a outra, tá? Então é muito interessante esses grupos, por isso que ele é tão procurado. Deixa eu ver aqui se teve outra resposta, porque eu acho que ficou bem claro nessa pergunta aqui. Ah, tem outra aqui, ó. Gente, eu vou só responder essa e não posso demorar muito não, porque daqui a pouco vai 2 horas de live, meu Deus. Então, vamos lá. A Esther também perguntou, quando puder, fala um pouco sobre dieta pós-bariátrica, por favor. Ok, Esther, já falo um pouco mais sobre esse assunto. Outra das dificuldades aqui, gente, das perguntas da caixinha. Se alguém tiver outra pergunta, depois manda aqui também, ou manda lá na caixinha que eu deixei nos stories, que se não der tempo de eu responder aqui na live, eu respondo lá nos stories depois, tá bom? Tenho vontade de ficar... Peraí. Tenho vontade de ficar lambiscando o tempo todo. E eu sei que isso atrapalha, mas é mais forte, né? Eu acho que é mais forte do que eu, né? Que essa pessoa colocou. Gente, atrapalha mesmo. Esse negócio da gente ficar beliscando, que é o perfil beliscador, né? Isso aí atrapalha sim. Porque se você fica o tempo inteiro comendo, você corre risco de estar levando excesso de calorias. E além disso, se você não faz uma lambiscada, né? Inteligente, ou seja, fica lambiscando ali, beliscando biscoito, pedacinho de pão, bala, café com açúcar, né, doce. Você tá o tempo inteiro liberando carboidratos de alto índice glicêmico que vão estimular a insulina. E essa insulina, quando em excesso, o nosso corpo passa a ter resistência a ela, então ela passa a não fazer a função corretamente, que é de carregar o carboidrato, né, a glicose, e levar para dentro da célula, né, de permitir a entrada dele. Então ali o seu corpo passa a produzir ainda mais insulina e soltar ainda mais insulina. E aí você cria uma resistência à insulina e essa insulina é totalmente contra o processo de perda de peso, tá? Porque ela bloqueia a perda de peso. Ela é anabólica, ela não é catabólica. Então, o negócio da insulina é estocar, é armazenar energia, não queimar energia, tá? Então, temos que tomar cuidado com essas beliscadas. E às vezes a gente belisca ao longo do dia e a gente nem percebe, tá? Então, é aquela questão de criar o comer consciente. Nesse quesito aqui, gente, e às vezes, mesmo você não sendo muito, né, beliscador, mas você, às vezes, num momento de estresse, tende a comer a mais, um ponto interessante é a gente evitar de ter alimentos expostos, principalmente alimentos que não vão contribuir para esse objetivo aí de perder a nossa gordurinha localizada, tá? Então, por exemplo, se você tem um pote de bolacha, né, de biscoito, aí no seu armário que fica visível, toda hora que você passa, você vai ter uma tentação para ir lá abrir esse pote e tirar um bocado, tá? Então, todos esses itens deixa mais guardado,
tá? Não deixa visível aos olhos. Se possível, às vezes nem tem em casa. Mas às vezes, né, não tem como, às vezes a gente tem que ter. Então deixa mais escondido aí no armário, não deixa visível, ok? Deixa mais visível nesse caso, por exemplo, frutas. Uma fruteira às vezes em cima da mesa que você passa e olha e vê, tá? No quesito do café, às vezes faz o café só a quantidade do consumo da manhã, não faça para ficar guardado ali, exposto ao longo do dia, porque senão toda hora você, a hora que você assustar, você já pôs e já tomou, tá? E é realmente isso mesmo, é mais forte do que a gente. A hora que você assustar, você já tá comendo, já tá com o trem na boca e pronto, né? Já foi feito. Então ali, evitar de ter esse visível e tentar deixar mais frutas. Nesse caso aqui também, atenção, porque nesse caso a gente tem que tomar cuidado com alimentos que vão fornecer alta densidade energética. Então, que no início da live eu comentei para vocês aí sobre o amendoim, a castanha, né? Ajuda da saciedade, é legal e tal. Só que para quem tem esse perfil beliscador, não é legal ter, porque é um alimento que a gente acaba comendo ali sem ver. É tipo aqueles biscoitos torradinhos, né? Aquela que a gente assusta, já comeu o pacote inteiro, tá? Então, evitar de ter esses alimentos é um ponto muito importante. E deixar alimentos ali que vão, né? Frutas, por exemplo, que contribuem para a saciedade, tem um poder antioxidante e é algo que você vai ver ali, se você for comer, vai ser isso. Uma dica aqui, falando até desse ressignificar, mas quando vem essa questão de ficar beliscando, quando você é uma pessoa que é muito beliscadora, tenta andar com uma garrafinha. É obrigatoriedade andar com a garrafinha d'água. Porque você vai tentar trocar esse beliscar por comida por água. Bebe um golo d'água ali, tá? Para ajudar nesse controle aí. Outro fator aqui, para essa pessoa é muito importante ela se manter saciada ao longo do dia. Porque se ela não se mantém saciada, ela vai ter espaço ali para ela comer. Então, as dicas que eu dei da outra pergunta, né, da fome, vai auxiliar super. Então, ali, ter proteínas, ter fibras nessa alimentação, gorduras de boa qualidade, são 3 itens que vão contribuir muito para isso. Então, vamos supor, uma vitamina de abacate. Olha só para vocês verem o que eu estou fazendo. Como o Heitor, ele acorda bem cedo, ele acorda por volta de 5h20, 5h30. Então, o que eu faço? No meu café da manhã, eu como ali ovo, né, que é uma proteína que dá uma saciedade. E lá pelas 9h30, mais ou menos, eu faço uma vitamina de abacate. Porque o abacate é uma fruta que tem bastante gordura, tá? Uma gordura boa e dá bastante saciedade. Então, eu faço um copão de vitamina ali e tomo esse copo de vitamina de abacate, que vai dar saciedade. E além do mais, o abacate é uma fruta ali que tem propriedades que auxiliam na queima de gordura, porque é rico em magnésio, e magnésio é um mineral que atua no processo de queima de gordura. Inclusive, gente, a maioria das pessoas tem deficiência de magnésio, porque é difícil bater o consumo de magnésio só com alimentação, tá? Porque as principais fontes são vegetais verdes escuros. E às vezes a gente não come todos os dias uma porção de vegetal verde escuro. Então capricha aí, né, vegetais, frutas, né, que tem essa coloração mais verde. Então ali uma couve, por exemplo, né, chicória, almeirão, né, esses folhosos aí verdes escuros, é bem interessante porque é riquíssimo em magnésio, e magnésio é um mineral que faz parte do processo de queima de gordura. Então, mais uma vez, não é só contar calorias, a gente precisa ter combinações estratégicas, precisa ter alimentos, nutrição nesse corpo para ele funcionar. Porque às vezes a pessoa fica ali reduzindo calorias, reduzindo o que está comendo, mas não fornece nutrientes de maneira equilibrada para que esse processo realmente ocorra, tá? Então, nesse perfil aqui, de pessoa que belisca muito, a saciedade é interessante. E igual eu estava falando para vocês, então eu como eu tomo café bem cedo, lá pelas 9 horas, mais ou menos 9h30, eu tô comendo essa vitamina de abacate que vai dar uma saciedade a mais, porque geralmente eu não consigo almoçar 11 horas, que é o horário que normalmente eu já tenho fome, né? Porque é o horário que às vezes eu tô dando comidinha pro Heitor, tô cuidando do Heitor, então acaba que o meu almoço ele sai ali em torno de meio-dia. Então, se eu cair nessa de não fazer um lanche reforçado, né? Comer só, por exemplo, uma maçã, vamos supor,
a hora que chegar 11 horas, eu vou estar assim, morrendo de fome. Então, a hora que chegar meio-dia, que é a hora que eu vou comer muito mais, tá? Então, eu vou cair naquele problema ali de excesso de calorias e além de escolhas inadequadas, né? Ou seja, acaba comendo muito mais carboidrato, frituras, que é aquele quesito que eu falei, né? Quem almoça, por exemplo, em restaurante, não vá com muita fome para esse horário, né? Se aconteceu qualquer imprevisto, teve que ir, né, com muita fome, cuidado com a primeira praça ali, que é a praça, né, de arroz, feijão, lasanha, farofa, batata frita. Tenta ir primeiro na praça das saladas. Tenta encher esse prato de salada primeiro, porque aí não vai sobrar espaço para você colocar os outros itens, para evitar que você extrapole, tá? Então, gente, tem que ter essas dicas, tem que ter essas estratégiazinhas, esses macetezinhos para contribuir. Porque senão, a hora que a gente assusta, a gente tá o tempo inteiro comendo. Porque comer é bom, gente. Comer é prazeroso e tem que ser prazeroso mesmo, né? Se for para você comer e não ter prazer, né? Nem vale a pena. Então, realmente tem que valer a pena. Mas, chama atenção para outro detalhe. Tudo tem que ser prazeroso. Um brigadeiro, ele tem prazer, mas uma maçã também tem que ter, tá? E às vezes as pessoas, quando vão nesse processo de perda de peso, elas vão tão pensamento de sofrimento, eu tenho que ficar tomando suco verde, tenho que ficar tomando um shot, e às vezes você ainda não tá adaptado com isso. Então ali vai ser sofrimento para você, e não pode se tornar um sofrimento, tá? Então se você que não tem costume de nada, vai mudando aos poucos, vai incluindo mais alguns itens, mais verduras aí no seu cardápio, bebendo mais água, começa um treinozinho leve, não pegue tão pesado, né? Porque às vezes a gente tem esse costume de ser 8 ou 80. Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. E não, isso aí é um erro de quem decide mudar, tá? A gente tem que ir caminhando um passinho de cada vez nesse processo, porque senão dá errado. Senão a gente não consegue ter a tal da constância, ok? Outro detalhe aqui, gente. Essa pessoa que fica muito beliscando, além de ter que trabalhar essa saciedade, ela se manter mais saciada ao longo do dia, então nos lanches dela ali, né? Café da manhã, lanches, tem que ter uma porção ou de proteína, tem que ter uma porção de fibra ou de gordura boa para aumentar essa saciedade. Aqui é interessante ela utilizar chás que são mais calmantes também, tá? Porque às vezes, maioria das vezes, quem tem essa questão de beliscar, porque é uma pessoa que está mais agitada, ou ela está mais estressada, ou ela está mais ou ela está mais ansiosa, ou ela está mais estressada. Então aqui é interessante ela colocar fazer o uso de alguns chás que vão atuar ali como calmantes, tá? Então, por exemplo, um chá de camomila, um chá almozão, passou na live aí, mal sabe ele que eu cansei de falar dele aqui, hein, pra vocês, hein? Agora não adianta você entrar não, agora você vai ter que assistir desde o início pra você descobrir o que eu falei de você aqui pro pessoal. Mas, gente, o que acontece? Um chá de camomila, um chá ali de mulungu, por exemplo, de passiflora, que é o maracujá. Ou seja, chás mais calmantes, que auxiliam nessa calmaria aí, tá? Porque essa pessoa, ela provavelmente, ela tá com essa aceleração. Então, como ela tá com aquela intensidade, ela vai direcionar, às vezes, para um beliscar. Okay? Então, esses chás são interessantes. E cuidado com os estimulantes, ou seja, um chá verde ali para essa pessoa às vezes não vai ser tão interessante, chá mate, fica tomando muito café, porque o café tem cafeína, então é estimulante. Então, pode ser que exacerbe ainda mais esse ato beliscador dela. Então, provavelmente, a pessoa que belisca muito, além de ter essa saciedade, ela precisa também trabalhar ali a calma, né? Ou seja, ela reduzir a velocidade, ficar mais tranquila, mais calma ali e identificar também o que tá levando ela a ficar nessa beliscação aí, tá? Por que ela tá beliscando muito? E como veio esse comentário junto aqui, é mais forte do que eu, às vezes pode ter muito um lado emocional, uma emoção escondida. E eu sempre falo isso, a gente come as emoções, tá? Então a gente precisa ressignificar, a gente precisa anotar mesmo. Toda vez que você passou por um episódio aí, que você sabe que aconteceu algo da alimentação que não está contribuindo com o seu propósito,
Porque o que eu falo, gente? A gente sabe, né, que a gente não pode, por exemplo, agora, né, vai dar aí 9 horas da noite, você pegar e fritar um tantão de batata com bacon, mussarela e comer isso todos os dias. A gente sabe que não pode, porque excesso de gordura não contribui para a perda de peso, principalmente no horário noturno. Mas por que a gente faz, né? Então a gente tem que mapear o que está acontecendo, quando esses episódios ocorrem e tentar identificar o porquê que aquilo aconteceu. Porque quando a gente tem essa identificação, a gente consegue bolar as estratégias mais assertivas para evitar isso, tá? Então, assim, na parte da alimentação a gente consegue fazer isso, mas se tiver aqui junto um estresse, uma carga emocional negativa junto, a gente também precisa tratar ela. E às vezes, em alguns casos, é necessário uma terapia, né? Para auxiliar, para você desabafar, colocar para fora, você mesmo falar dessas emoções. Porque a gente, desde pequeno, muitas vezes, é estimulado a não falar dos nossos sentimentos. É o tal, né? Ah, não chora não, chora que eu vou fazer você chorar direito, né? Então ali a gente já entende que a gente não pode expressar nossas emoções, que é fraqueza a gente demonstrar que a gente precisa de ajuda, é fraqueza às vezes demonstrar que a gente tá triste, que a gente tá, né, com alguma coisa nos incomodando. Só que na verdade a gente tinha que aprender a ver esse sentimento, ressignificar ele, né, acolher esse sentimento. Toda emoção que a gente não acolhe, ela vira comida. E isso não é hoje logo de cara. Então, às vezes, hoje você ficou estressado, ficou triste. Não quer dizer que hoje, necessariamente, você vai atacar a geladeira. Mas no decorrer dos dias que você vai acumulando isso, chega uma hora que você explode. E essa hora que você explode é aquele momento que você come, mas não resolve. Sabe aquele momento que você abre a geladeira, abre armário, você come, e às vezes o desejo é comer pra ficar assim, tipo assim, pra se arrebentar de comer mesmo, comer pra ficar lotado, e você come, e parece que nada resolve. Nesse momento, né, e acontece muito nesse período das beliscadas aí, aquela pessoa fica o tempo inteiro comendo, come, parece que nada resolve, não fica satisfeita. O que acontece aí? Muitas vezes nesse quesito, essa pessoa, ela tá com o emocional às vezes abalado. Ela tá com algum problema emocional, ela tá com alguma tristeza, ela tá com raiva. E quando ela busca o alimento, é uma forma de liberar aquilo. Só que não libera, não resolve e ela continua comendo. Por quê? Porque ali ela não precisava de comida. Ela precisava parar, respirar, olhar para si mesma e entender o que está passando ali, o que está acontecendo, quais sentimentos ali rolou, o que aconteceu no seu dia. Você hoje mesmo, estamos finalizando aqui, né? Gente do céu, tem que encerrar essa live. Calma que eu vou falar só isso e vou dar tchau pra vocês, porque eu tenho que resolver minhas coisas. Amanhã cedo eu levanto cedinho para levar o Heitor pro pediatra, ainda tem que fazer a marmita dele para levar ainda. Mas o que acontece, gente, muitas vezes aqui? A gente não aprende a colher essas emoções. A gente fica ali o dia inteiro naquela correria ali. Então a gente não para analisar o que a gente está sentindo, né? A gente não aprendeu a colher os nossos sentimentos. A gente aprendeu simplesmente a esconder eles, a negligenciar eles. E às vezes a gente tem facilidade também de pegar o problema dos outros pra gente, né? A gente fica incomodado com alguma coisa que aconteceu com a outra pessoa e aquilo ali a gente já transforma em dor ali pra nós e aquilo ali depois gera esses episódios aí compulsivos, né? De comer além do que deveria, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ficar atento com isso. Então por isso que eu recomendo tanto, falo tanto da questão de diários, né? Você ter um papel aí para você anotar o que você, como foi seu dia. Igual agora, a gente está chegando 9 horas da noite e eu aposto que muitos de vocês, se não dirá todos, chegam no final do dia e nem faz uma reflexão de como que foi esse dia. Às vezes a gente não para refletir. E quando a gente pensa, a gente só pensa no dia de amanhã. Nossa, mãe, e pensa com negatividade. Nossa, amanhã eu já tenho que levantar cedo, já tenho que fazer isso, nossa, aquilo, outro.
mas a gente não parou para pensar como que foi meu dia hoje. Quais momentos eu passei hoje, né? Foi um dia feliz, foi um dia triste, eu tive algum problema, algo me contrariou. Porque quando a gente para fazer esse pensamento, para fazer essa reflexão de como foi o nosso dia, a gente consegue ali bolar estratégias, a gente consegue acolher as nossas emoções e ressignificar elas. Ver se realmente elas têm motivo para aquilo tudo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes sou meio impulsiva, né? Eu tenho a tendência sei lá, a ser meio explosiva com as coisas. Então, eu gosto das coisas na hora, não gosto de ser contrariada, gosto das coisas pontual, detesto atrasos, não gosto de atrasar, não gosto que as coisas saiam fora do meu planejado. Então, botei na agenda aqui, tem que ser realizado daquele jeito. E eu falo que depois do Heitor, mudou muito. O Heitor veio trazer para minha vida aquilo que eu precisava e eu não sabia que precisava. Porque até então eu achava maravilhoso ter essa rigidez com tudo. Porque com o Heitor eu vi que eu tenho que ser mais flexível. Que se hoje não deu certo uma coisa, eu não posso ficar ali remoendo aquilo, estressada, com raiva daquilo. Porque é isso que acontecia muito comigo. Se eu planejava fazer, por exemplo, igual essa live, se eu planejar fazer essa live até 8 horas e agora já vai dar 9 horas, se fosse em outro tempo, aquilo ali poderia me deixar assim, nossa, gente, eu não fiz. Então, com isso, eu atrasei toda a minha outra rotina, as outras coisas que eu tinha que fazer. E aquilo ali me carregava com uma certa frustração, com uma certa raiva, né? E isso aí, no final dos dias, vira o quê? Uma emoção que eu não aprendi a lidar, que eu não controlei. E eu acabo descontando o quê? Na comida. Nesse ato, por exemplo, beliscador aqui, de querer comer, comer, comer e nada resolver, tá? Então é muito importante a gente fazer essas reflexões. Se você se encaixa, principalmente nesse quesito aqui, de beliscar muito, de abrir armário, abrir geladeira, querer comer de tudo e mesmo assim comendo, sente que ainda falta algo, provavelmente você está comendo emoções e o que falta aí no seu dia é você finalizar ele, parar, respirar e observar. Como que foi o seu dia? O que aconteceu aí no seu dia, tá? Para você começar a criar estratégias e acolher suas emoções. Não é feio a gente ter sentimentos, a gente tem sentimentos, a gente precisa ter. Só que a gente precisa aprender a lidar com eles, tá? Inclusive, depois, se vocês sentirem, né, a dificuldade nesse assunto e quiserem que a gente fale mais a fundo sobre esse assunto, a gente pode fazer uma dinâmica bem interessante. Eu posso trazer bem mais esse assunto a fundo para vocês ali, tá? Com algumas ferramentas de coach, né, que trabalha mais essa mentalidade também, para vocês colocarem em prática, tá bom? Então, galera, eu vou liberar vocês que já vai dar 9 horas, né? E a Nutri aqui também tem que descansar, tem que preparar a marmitinha ali do Heitor, porque amanhã o dia é longo. E amanhã a gente tem live de novo. Não sei que horário, tá? Mas a gente vai ter, tá vendo? Eu aprendi a ter mais essa flexibilidade, né? Então, antes eu gostava dos trens assim, ó, no horário certinho. Mas como agora com a minha rotina eu não consigo falar pra vocês, ó, todo dia, tantas horas a gente vai ter, então eu deixo assim, na hora que for mais próximo eu venho cá nos stories, aviso que eu vou vir aparecer, vocês vêm e assistem, mas geralmente é depois das 7, né, que é o horário que eu já consigo pôr o Heitorzinho pra dormir, tá bom? Então, beijo pra vocês, muito obrigada a todos que assistiram, que passaram por aqui. Se vocês acharam, né, interessante esse assunto que a Nutri trouxe, gostou das dicas, curte, compartilha, comenta, né? Depois que eu deixar esse vídeo salvo aqui, né? Caminha ele para alguém que também é interessante ouvir. Transborde isso para outras pessoas. Aquilo que você aprendeu aqui, chama seu coleguinha, sua coleguinha aí que tá precisando, que quer ter, né, essa mudança de vida, quer secar, quer perder essa gordurinha localizada, conta para ela o que você ouviu aqui e fala com ela, vamos junto nesse projeto comigo? Vamos finalizar nesse 2023 com o nosso corpo ideal? Vamos, bora nesse processo? Chama essa pessoa, compartilha com ela esse assunto, tá? Porque igual eu falei, vocês já estão aqui comigo, então vocês já estão pegando esse conhecimento aqui comigo, já tem, né, nessa base desse triângulo eu, você já tá aqui, agora falta trazer essa pessoa também. Traz essa pessoa, porque ela vai ser muito importante para você manter o foco,
para você não ficar desmotivada, não ficar desanimado, porque é comum, gente, a gente é ser humano. É comum a gente bater preguiça, ter desânimo, desfocar, querer desistir, largar tudo. É comum isso acontecer, mas a gente não vai deixar essa peteca cair. Então chama esse coleguinha ou esse colega ou essa coleguinha aí para participar com vocês desse projeto. E todos os dias aqui durante esse mês de janeiro eu vou estar aqui trazendo conteúdos diferentes. Já teve vários outros assuntos e deixei também uma caixinha de perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá também, tá bom? Porque depois eu respondo para você. Se for um assunto mais complexo, eu trago em live. Se for uma coisa mais tranquila, eu respondo lá mesmo, ok? Beijo para vocês e até mais. Tchau!